de alocação, mas tinha uma parte de desenvolvimento, né, dos sistemas, dos serviços, dos aplicativos, e tinha as outras áreas de análise, né? Então a gente tinha 2 estatísticas que também entraram por concurso, que foi tipo um ganho maravilhoso. E aí tinha a parte de mobilização também, mas esse foi um desenho que não foi implementado, né? A parte de mobilização e sensibilização das pessoas para que elas pudessem adotar na vida delas aquelas plataformas, colocar os dados, né? Porque é uma curva de aprendizado, a gente tem que pensar que nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem computador, pouquíssimas pessoas assim que a gente precisa alcançar têm computador. Então, essa parte da mobilização e da sensibilização para o uso das ferramentas e disponibilização dos seus próprios dados era uma caixinha também que a gente tinha lá que era forte, né? E aí tá, só que o que acontece? Lá em 2015, a gente já entrou na gestão pensando na Lei Orgânica da Cultura, né? Existe uma Lei Orgânica do DF, a gente queria fazer uma Lei Orgânica da Cultura, se eu não me engano, Minas já tinha, a gente fez uma pesquisa grande, e acho que Minas já tinha, que instituía o sistema deles, né? O sistema de arte e cultura deles. Então, a gente pensou um sistema, foram 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, até a gente conseguir, de fato, instituir essa lei. Foi uma conversa árdua, não somente na verdade, até que com a sociedade civil foi até mais tranquilo, assim, mas com o próprio governo foi muito difícil, com a Secretaria de Fazenda foi dificílimo, porque a gente estava criando um outro fundo, que era o Fundo de Políticas Culturais, que é diferente do Fundo de Apoio à Cultura, né, que tem o objeto só de ações para a comunidade cultural, não entra ações para a implementação de políticas públicas. Então, toda a parte de infraestrutura cultural, toda essa parte ela entraria pelo Fundo de Políticas Culturais, né? Então, a gente estava criando isso também, foi uma conversa muito desgastante, né, para poder pensar a Lei Orgânica da Cultura. Eu até coloquei ela aqui no nosso bate-papo, o link, tá, da lei orgânica. Dentro da lei orgânica, então, a gente estava instituindo o sistema de arte e cultura, e aí, claro, um dos objetivos era a questão de realização de pesquisa, coleta de dados, desenvolvimento de sistemas, de aplicativos. Quer ver? Eu posso até ler aqui para você, se a gente tiver um tempinho. Eu não estou controlando meu tempo, tá? Eu sou terrível. Viu, Jedi? Se você puder controlar. Bom, então, já que você não sabe controlar o tempo, eu vou abrir também para as intervenções, então. Quem quiser falar se me perguntar, que aí fica uma coisa só, né? Mas achei muito legal que você colocou essa coisa do fundo, né? Um fundo específico para política, porque a gente estava pensando aqui nas gambiarra. Bebê. Dudu, peraí, eu vou só descer um pouquinho. A gente estava pensando nessa ideia um pouquinho de umas gambiarras, de colocar dentro dos editais valores para melhorar essa questão tanto da infraestrutura da política, como das ferramentas, como do pensamento, né? Então, isso está sendo feito na Secult muito em função do fundo, que é do Fundo da Cultura, que vai para um edital, e o edital tenta resolver isso de alguma forma, meio cada um por si, né? A gente tem um pouquinho desse modelo. Então, tem, sei lá, um ciclo junino que tem um seminário, e aí pode ter, talvez, um edital que tem uma verba para estudar um sistema, melhorar um sistema de cadastro, sei lá. Então, é um pouquinho nesse sentido. Uhum. Aqui, assim, a gente poderia fazer isso, mas o FAC, ele já tentou ser, muitas vezes, golpeado, né? Então, como a gente já foi da cultura, assim, toda a gestão anterior, tinha muita gente que era fazedor de cultura, né? Então, eu fui produtora, eu fui bailarina, eu fui do teatro, eu fiz artes cênicas, né? Minha graduação é em artes cênicas. Então, assim como eu, tinha quase todos os subsecretários, incluindo o secretário de cultura, e muita gente da técnica, era a galera que estava ralando, né, no fazer, né, cultural. Então, foi interessante porque a gente viveu todas essas fases de golpeamento do FAC, né, e todas as lutas que a gente teve que ter. Então, de primeira, a gente falou assim, o FAC é exclusivo para a comunidade cultural. O que for para a implementação de políticas, principalmente em relação a equipamentos culturais, aos complexos culturais, a parte de patrimônio,
sabe? A questão do patrimônio é muito séria, a gente não tinha verba para poder manter a parte de patrimônio, era a que mais sofria. Então, assim, essas duas, de manutenção de equipamento cultural, que a gente tem um teatro gigante, um dos maiores do país, tipo, parado aqui há 6 anos, né? Então, assim, com uma reforma de milhões, então, que eles até tentaram agora fazer pelo FAC, olha só. Então, assim, gestão atrás de gestão, a gente vive uma tentativa de golpe no FAC, né, que é o Fundo de Apoio, que é para a comunidade cultural, não é para reformar teatro. Né? Então, assim, tem dessas questões. Então, a gente fez questão de criar um fundo que fosse para isso. Então, assim, você vai fazer captação. E lá a gente previa captação de recurso internacional, a gente previa várias outras formas, entendeu? De doação, enfim, tinha outras formas de captação de recursos, né? Que não somente a fonte 100. Porque se você for depender de fonte 100, você tá lascado, né? Hoje em dia, a coisa tá mais braba ainda, né? Mas, gente, fazer perguntas, tá? Eu só queria ler aqui um dos objetivos, que era estimular, um dos objetivos da Lei Orgânica da Cultura, que é o 14º, estimular a pesquisa, a sistematização de dados, a formulação de indicadores, a documentação e a difusão de informações culturais. Esse é um dos objetivos, está logo no início da LOC, da Lei Orgânica, né? E aí... Eu vi que vocês pegaram essa lei, e aí, no caso, a portaria do Sistema de Informações e Indicadores Culturais era como instrumentalizaria, no caso, a lei, né? E eu cheguei a eu dei uma lida, assim, mais na matéria do que na própria portaria, mas vi que tinha um modelo de estrutura que era tanto pensando nessa articulação com outras instituições, entidades, universidades e tudo mais, não é? Que aí eu queria saber até que ponto isso foi, como é que isso se operacionalizava no dia a dia, se era por projeto, se tinha um grupo recorrente, não sei, como é que isso rolava. Tinha uma ideia de um portal, né, que eu acho que era o ponto, a cara principal de vocês, e tinha não sei se era o terceiro me esqueci, não sei qual era o terceiro ponto que tinha falado, um desses principais. E outra coisa que eu achei muito interessante é que tinha uma ideia já de um pensamento comum em termos de ferramental, né? Falava, explicava o que era metadado, explicava o que era dado, recorria um pouquinho desse vocabulário comum que estaria dentro do sistema, e uma ideia que era muito legal, que era uma coisa de cesta de indicadores, né? Que vocês começaram a pensar em cestas de indicadores temáticos, né? Que gravam desde com questão de financiamento, do valor, mas de quem foi apoiado, do consulta ao público. Eu achei muito legal esse modelo. Eu queria saber se ele chegou a rodar, de fato, a que ponto ele chegou e o que é que tinha de dificuldade dele. Sim, isso aí eram as metas, né? As metas decenais da cultura. O que que aconteceu? A Lei Orgânica da Cultura, quando a gente instituiu, ela tinha um anexo, que era o Plano Decenal de Cultura. Esse plano ele foi construído também por meio de audiências públicas, enfim, na verdade foram várias ferramentas de participação social, ou seja, ela foi muito construída com as pessoas. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, durante essa etapa, lá em 2015, a inicial, né, era como as pessoas estavam comentando sobre a questão dos dados, que eles não sabiam quem eles eram, que eles não se identificavam, porque eles não se reconheciam, porque eles não tinham os dados, eles não se mapeavam, eles não sabiam quem era o colega do lado, quem estava do lado dele na própria região administrativa deles, né, que é como se fosse uma cidade, né, um município, assim, de vocês. Então, essas falas, assim, a gente foi vendo a importância de colocar o sistema de informações, não somente por uma obrigação do MINC, né, mas como uma necessidade da própria comunidade cultural, né, de se reconhecer, de se ver, de saber quem está do lado, saber quem são os pares, né. Então, isso foi muito legal, assim, sabe, já reconhecendo a fala deles. Aí a gente, então, fez essa coleta de todas as demandas deles, assim, como é que estavam as demandas, sobre a questão, a gente fez um mapeamento de equipamentos culturais em cada uma das RAs, e aí a gente fez, então, o plano de cultura também em eixos, se eu não me engano eram 7 ou 8 eixos também. Ele está anexo a essa lei que eu anexei para vocês. E tem uma parte lá também sobre pesquisas e informações culturais também, tá? Que não tem esse nome, que a gente deu um nome um pouco mais amplo, mas também tem acho que se eu não me engano, tem uma diretriz sobre isso. E aí, o que a gente precisava fazer? Construir as metas. Então, se a gente tem ações dentro desse plano, se a gente tem diretrizes e ações, a gente precisava desenhar as metas. Só que isso já era final de 2018. A gente chegou a fazer oficinas, a gente fez um encontro, né, dos conselhos regionais de cultura, que eram 31 na época,
para discutir as metas. A gente tem muito material coletado, tanto desses encontros, quanto das reuniões, das oficinas que a gente fez lá na Secretaria de Cultura depois disso, para discutir o que foi levantado nesse seminário, junto com os conselhos regionais, com especialistas. Então, assim, a gente tinha muito material para desenhar as metas, só que a gente não teve tempo suficiente, isso já foi final de 2018, né? Então, assim, o que a gente fez? Bom, a gente não vai conseguir soltar as metas agora, a não ser que seja uma coisa não institucionalizada como uma portaria, né? Então, a gente pensou assim, bom, fazer, então, eixos também, que falem mais ou menos sobre o que cada um desses eixos que foi, assim, na verdade, como a gente conselhos, a gente sabia mais ou menos o que a gente tinha na mão, né? Então, a gente fez um conceito para cada eixo, de forma que abordasse no futuro aquilo que já tinha sido debatido, entende? Não sei se eu estou conseguindo ser clara aqui, mas não chegou a ser implementado. Então, assim, isso, na verdade, é tipo assim, olha, a gente segue por aqui, né? A portaria é um segue por aqui. Entendi, foi tipo o resultado deixando... desse trabalho todo que vocês fizeram. Mas vocês acabaram, de alguma forma, executando, né? Que eu lembrei, o terceiro ponto era sobre seminários, esses momentos de encontro, né? Que vocês fizeram. O seminário é obrigatório, né? Na verdade, esse seminário, a gente colocou ele para ser obrigatório, se eu não me engano, está na LOC, está na Lei Orgânica, e, se eu não me engano, a gente tem que fazer um seminário de informações e indicadores culturais a cada 2 anos, né? Então, isso está na lei mesmo, né? E, se eu não me engano também, eu não reli toda a portaria também, mas acho que tem alguns seminários também na portaria. A portaria também, ela foi feita no decreto, né? E aí, assim, há um decreto com as metas em anexo, né? Porém, assim, a gente viu que tinha muita coisa ainda que a gente ainda precisava testar. Por exemplo, a portaria, ela fala sobre RDF, né, sobre disponibilização dos dados no formato específico, né, dos dados administrativos, no formato específico de RDF, para que a gente pudesse ligar por meio das triplas, né? E isso é uma coisa muito técnica, né? Quando a gente fala assim, tipo, RDF, não sei o quê, tipo, as várias fases, né, de abertura de dados, a gente fala sobre isso, as pessoas ficam assim, hã? Tipo, não, é só disponibilizar em PDF, não é. Então, assim, porque o PDF, o computador não lê, né, em princípio, assim. Então, ele não é legível, né, pelo computador, então você não consegue consumir os dados, né. E a gente estava pensando muito na questão dos dados administrativos, porque eu falava, gente, a gente tem uma canelada de coisa aqui na secretaria sendo produzida no dia a dia, na rotina dos servidores, e a gente não está sistematizando isso. É a mesma coisa que o SEI. O SEI, ele é massa, assim, para tramitação. Ali a gente poderia estar coletando um monte de dados, assim, de coisa e tal. E a gente não consegue, porque ele é duro para a tramitação, né? Então, assim, eu sofria muito com isso, assim, tipo, gente, a gente está produzindo muita coisa. Só que o que a gente falar, assim, para o servidor, tipo, faz mais isso aqui para a gente poder ter esses dados, vai ser difícil implementar, né? Então, assim, tinha que ser um sistema que fosse muito fácil, tinha que ser um sistema administrativo para a lida, né, de todo mundo, dos servidores que estavam ali trabalhando, que fosse fácil, que ele estivesse ali produzindo e os dados estivessem escoando, sabe, meio isso, assim, os dados estivessem escoando para o sistema de informações que estaria capturando esses dados, né? Então, muitos desafios. Eu estou entendendo que essa questão, questões gerais, é muito uma ideia da arquitetura da informação, né? Sim. De como você pensa essa arquitetura toda, de quem detém cada informação, como é que é registrado isso, como é que é controlado isso, como é que isso se junta no local central, né? Para depois ser analisado e ter uma dinâmica ágil desse processo, né? Uma dúvida que eu tenho é se os gestores, se o secretário tinha um pouco dessa ideia, dessa pegada, não só da ideia, mas no sentido de que eu tenho que investir grana nisso aqui, porque isso não tem como fazer de jeito nenhum se não tiver um investimento grande, não é pouco dinheiro, não é poucas pessoas trabalhando. Se isso tinha essa visão, assim, ou se vocês trabalhavam isso nesse sentido, sei lá, ou como. Era engraçado, sabe, André? Porque, assim, todo mundo cobrava os indicadores. Era uma fase, assim, que todo mundo falava de indicadores, mas ninguém sabia como que eram feitos os indicadores, como eram aferidos os indicadores.
Então, isso foi muito legal, assim, porque era uma fala que eu sempre tinha. Eu falei, gente, os indicadores, eles, assim, os dados vêm de algum lugar, a gente precisa ter essa plataforma que vai coletar esses dados. Sem isso, a gente não consegue ter os indicadores que você está querendo, a não ser que a gente faça uma pesquisa de dados secundários. A gente que estava procurando os dados primários, os dados que a gente pudesse produzir. Né? Então, assim, os dados secundários que a gente tinha, já tinham pesquisas soltas, entendeu? A própria Codeplan antes já tinha feito, né, sobre economia criativa, depois até com a gente também, a gente fez um acordo de cooperação técnica com eles fizeram mais 3 pesquisas também, sobre o mercado informal de trabalho da cultura, sobre os meios da cultura, enfim, a gente fez várias pesquisas com a Codeplan também. Mas tinha um desconhecimento, assim, existia uma urgência pelos indicadores, mas ninguém entendia, mas ninguém entendia como é que eram aferidos os indicadores. É um desejo sem... Eu quero agora. Então eu tive uma fase assim longa, inclusive, de que eu mesma tive que aprender, sabe? Que foi muito interessante, assim, que era assim, eu estudava, fiz aula com o Dalton lá na UNB, inclusive, as ideias do RDF mesmo, assim, a Mari apostou muito em mim, que eu falei assim, Mari, vai, cara, acredita, porque ela não entendia o que estava escrito ali, entendeu? Então, assim, foi um processo de aprendizado para mim e um processo de pedagógico para o secretário, para a Nanã, que era a secretária adjunta, que era uma louca dos indicadores, que ela queria indicadores, e para ontem, né? Então, assim, eu tinha que sentar e falar e explicar. E aí, eu me lembro que no primeiro ano a gente teve uma verba destinada, ele chegou a destinar uma verba, assim, de quase 2 milhões, assim, foi muito bacana, assim, porque eles estavam apostando, sabe? E aí a gente chegou a contratar um consultor, porque o edital, né, a licitação é uma coisa muito específica para TI. A gente pegou uma modelagem do MRE, que era uma modelagem considerada específica e ao mesmo tempo, enfim, a gente trabalhava com a ideia de código aberto. Então, assim, ficou bem bacana assim, a licitação, né? Mais de quase 200 páginas a licitação. E acabou que no outro ano foi reduzido, e aí nesse momento também de reduzir a licitação, a gente perdeu a grana e aí a gente nunca mais conseguiu. Né? Que aí a gente estava em época de lei de responsabilidade fiscal, e aí cortaram tudo. Conversa, gente, também se alguém não quiser interromper bruscamente... Pode interromper, gente, eu falo para danar. Mas assim, às vezes o pessoal fica... Mas a Lília levantou a mão, então vocês podem levantar a mão que eu vou ficar de olho aqui, eu não estava olhando, mas eu vou ficar de olho agora. Eu também não estava olhando. Então, Lília, pode falar. Oi, bom dia. Eu estou adorando, assim, se pudesse passar o dia todo falando só disso, isso é muito bom. Mas o seguinte, eu queria te perguntar, porque o que eu queria entender é que esses dados que foram produzidos, onde é que eles ficaram armazenados para disponibilizar? Porque a grande questão, eu acho que a gente está sempre discutindo ferramentas, modelos, lugares para colocar esses dados, e aí muda-se a política e esse local ele é esquecido, já aconteceu comigo. Então... e aí uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, a Claudinelli lá de São Paulo, né? Eles fazem tudo via portal da transparência, que é uma coisa do governo geral e que provavelmente é mais segura do que outras plataformas que a gente cria exclusiva para isso e que muda a gestão. Ele deixa de ver aquilo ali como importante e esses dados vão se perdendo, a plataforma não é atualizada. Na própria Secult a gente já passou por isso. Então, queria só entender como é que vocês pensaram nisso, que lugar foi esse nesses dados, e se vocês, com a saída de vocês, ainda tem gente que está atualizando, seguindo essa série histórica ou não. Esse é o grande problema, Lilian. É o grande problema, assim. O que a gente vê? As políticas de informações, assim, geralmente elas são poucas pessoas que trabalham com informações culturais, né? E com sistemas culturais. Então, assim, o que eu percebo, assim, na minha visão, é que elas estão muito ancoradas em pessoas, né? E aí, a partir do momento que ela está ancorada pessoas, na força de uma pessoa que está colocando aquela pauta para frente e que tem um amparo, né, da gestão, assim, um amparo do secretário, um amparo do governador, um amparo, porque o governador daqui, ele também tinha muito essa gana pelos indicadores culturais. Então, por conta dele também, ele cobrava
secretário, o secretário me cobrava. Porque, na verdade, cobrava a Mariana na época, e a Mariana me cobrava. E depois eu virei assessora dele, mas tinha essa cobrança, né? Então, existia uma necessidade, então, por conta disso, a pauta se elevou, vamos dizer assim, a pauta cresceu na secretaria, né? Tanto é que foi disponibilizado verba, né? Isso é um grande indicador também, um indicativo bem interessante também. Se tem verba, é porque tem interesse, né? Mas eu vejo esse problema, assim, quanto mais ancorado em pessoas, mais obsoleto ele pode ficar. Então, assim, como que a gente pode tornar os sistemas e as plataformas não obsoletos? Assim, o que eu vejo, na verdade, não é colocando em outras plataformas que não vão desaparecer em princípio, né? Porque o nosso sistema, ele está em lei. É claro que ele pode ser letra morta? Pode. Então, assim, e a gente não queria, assim, escamotear, entende? A plataforma da cultura, o sistema de informações e indicadores culturais, a gente queria tirar isso da invisibilidade e visibilizar ele. Então, assim, ele está em lei, ele está em portaria, ele deveria estar em decreto, mas é isso. A gente tentou inventar isso para depois virar decreto, mas não deu tempo. Mas a ideia seria essa, para depois fazer uma portaria, né? Então, assim, a gente queria visibilizar. O que a gente fez? A gente criou o Portal da Cultura, que é essa plataforma que está prevista em lei, e lá como ela tem que ser geral, a gente criou e definiu, assim, os objetivos e as ambiências que ela teria naquele ecossistema. A gente definiu alguns. A gente definiu alguns para que ele não ficasse engessado, entende? Mas depois, assim, hoje em dia eu penso, assim, que, na verdade, a questão dos serviços, eles podem ser muito mais interessantes do que a gente desenvolver sistemas duros, da forma como a gente conhece. Eu não sei o que André pensa sobre isso, assim, mas tendo aula com o Dalton, assim, eu fiz, na segunda matéria que eu fiz sobre, que é um tema que eu estou querendo focar no mestrado, eu fiquei vendo que quanto mais sistemas individuais, menos interoperabilidade. Então, o ideal seria que a gente entendesse que a internet é o sistema, que a internet é o grande sistema, e que a gente consome os dados desse sistema, que é a internet, entendeu? Então, hoje eu já penso até diferente do que eu pensava quando a gente escreveu a lei, a portaria, enfim, sabe, de que a gente deveria desenvolver um sistema para a secretaria e outros sistemas menores, e outros aplicativos, e outros, né, enfim. Então, tem essa questão, assim, mas o nosso portal de entrada dos dados é o Portal da Cultura do DF, que tem todos os sisteminhas lá dentro. Então, tem a ambiência de editais, que é específico, que já estava criado, tem a ambiência de editais, tem a ambiência da coleta de dados, que é o cadastro, que é o ID Cultura, DF. Eu falo isso porque a gente fez um ID diferente do que é o ID Cultura do mapa, que vai um pouco para o login cidadão, só que a gente fez para a pessoa jurídica também, porque a gente precisava, então a gente customizou ele um pouco não, a gente customizou bastante, mas tem o nome de ID Cultura, DF. A gente tem o que seria uma plataforma dos pontos de cultura, a gente tem os mapas, o mapa nas nuvens, né, que é os mapas culturais. Então, assim, a gente tem várias ambiências ali dentro. E aí a gente tem também, assim, a gente teria um painel de indicadores lá dentro, né, que seria essa ambiência de visualização desses dados administrativos coletados, dos dados coletados da internet. Por exemplo, o Facebook, gente, ele daria para dar uma... Quer dizer, né? Mas na época daria para dar uma coletada. Né? Então, as redes sociais, dá para a gente dar uma coletada também, né? E fazer alguns indicadores. É claro que eles ficam com recortes, obviamente, né? Mas, assim, é uma possibilidade, né? Não sei se eu respondi a sua resposta, Lívia. Eu acho que que eu queria complementar, que eu acho que é um pouquinho dessa pegada da lógica de distribuição, que eu acho que que quando a gente fala que pode ficar na mão de um gestor, de um período, ou de uma questão, ou né, uma situação que for, é tudo uma ideia um pouco de controle de risco, se a gente for pensar num nível de sistema, sei lá, né? Então, quando a gente vê hoje em dia falando de blockchain, né, que é uma tecnologia de distribuição, de registro, que é basicamente, a gente tem um modelo que é um cartório, que ele registra e dá aquela ciência,
e aí você consegue fazer com que uma rede com vários computadores, que ela não vai ter acesso àquela informação em si, mas ela guarda a informação, então nós todos vão fazer aquela informação sobreviver, né? Então é muito mais uma ideia um pouco, eu acredito também nessa questão de um compartilhamento da informação, dessa lógica de interoperabilidade ou de formas que você consegue manter isso vivo, isso poder ser acessível, né? E o acessível, às vezes, vai hoje em dia no modelo até de... Claro, se a informação estiver estruturada, é muito mais fácil para qualquer um. Mas a gente está conseguindo chegar num nível tão doido, pensando já nessa questão de inteligência artificial e de web semântica, sei lá o quê, de você conseguir pensar na ontologia da fala, que, por exemplo, você, enquanto um cidadão, se eu te mostrar um texto X e um texto Y, mesmo que não esteja nada estruturado, mas se você ler nos dois, você vai conseguir fazer cruzamentos. Né? A sua inteligência vai estar operando nesse sentido. E hoje a máquina está conseguindo fazer isso. Então, em muito pouco tempo, a gente vai conseguir ter uma certa arquitetura dessa informação, que eu acho que é uma coisa mais legal, porque eu vou dar um exemplo muito concreto aqui que teve no Ceará. A gente está com um projeto de cientistas-chefes, que são parcerias com as universidades, que é esse ponto 1, né, que a Lívia colocou no sistema de informações lá do Distrito Federal, parcerias, né? E o cientista-chefe é alguém da universidade que entra dentro do Estado para resolver problemas do Estado. Claro que é muito pontual, né? Tipo, um cara que é um grande cabeça da universidade entra junto com a secretaria para resolver problemas. Aí eu vou colocar um exemplo que foi o da segurança pública, que foi onde esse modelo deu mais certo. Eles estavam com um problema de estruturação de informação sobre os boletins de ocorrência. Imaginem que situações de violência, gente, é da coisa mais louca do mundo em termos de estrutura de informação, porque se tanto tem um dado de uma ocorrência que pode ser a mais diversa possível, pode ser um roubo no meio da rua, alguma coisa que aconteceu, como você tem uma coisa que é tão antissocial, que você tem formas ali que o ladrão ou que a situação está ocorrendo, que são muito, muito específicas. E, além do mais, você tem ainda a percepção de uma pessoa que está em choque ou qualquer coisa do gênero, que a forma como ela vai dar aquela informação vai ser muito, muito própria dela, né? Então, o que esse povo estava falando? Não tem como eles tentarem consolidar essas informações da ponta a partir de um formulário estruturado. Ia ser impossível um tabelião aplicar um questionário numa situação daquela. E eles partiram para o exercício de tentar entender a lógica das palavras dentro daquele texto solto. E assim eles conseguiram fazer com esses dados de semântica, que é um pouco da ontologia da cultura que a gente fala, que são os dados desestruturados, que o sistema que eles têm hoje em dia consegue saber quem foi o agressor, quem foi o agredido, qual foi a arma, qual foi a situação, qual foi o horário, não sei o quê. Tudo num texto solto, que eles trabalharam com essa coisa de colocar a princípio, sei lá, foram uma equipe, não lembro, acho que foi 15, 20 pessoas que eles analisaram 3.000 BOs e categorizaram isso, a máquina aprendeu com o comportamento deles e depois começou a fazer sozinha, né? Então, acho que é muito mais por essa questão, talvez, da gente conseguir entender o que a gente quer, fazer já esses treinamentos, do que, às vezes, tentar estruturar uma coisa que a cultura vai por esse sentido também, talvez, desse embate. É muito tão diverso, e a gente está sempre trabalhando muito na fronteira, tanto no entendimento na arte, como também na cultura, mas também no entendimento do que a gente é enquanto ser humano, que é uma das colocações da arte, então ela vai sempre tentar quebrar um pouco dessas barreiras que a gente vai tentar estruturar, que talvez a coisa seja fazer esse modelo, esse ecossistema entender essa lógica, que a gente está chegando nesse nível, né? Que aí vai conseguir dar uma outra pegada, né? E a coisa maluca, porque a gente está hoje em dia no modelo da pandemia, que para mim está muito claro, que a gente ainda não consegue entender na secretaria que as informações estão estruturadas não pela gente, mas pelos sistemas. Então, quando a gente tem as lives no Instagram, nos sites que a gente está desenvolvendo, eles, por si só, e aí foi uma coisa que depende da gente, eles já arquitetaram um modelo de indicadores, de tempo de visualização, de likes, de curtida, que está dado e que está estruturado por si só. E que eu ainda não consigo parar para entender que aquilo não é um problema mais que eu tenho, que é o meu problema de estruturar. Na secretaria eu tenho um problema de estruturar, porque eu sou desorganizado. Mas no ambiente virtual não é um problema que está dado para mim, é um problema já superado, onde eu tenho que partir do ponto de analisar aquilo e entender enquanto forma de decisão. E a gente precisa, na minha cabeça, precisa mudar essa pegada e ir para aí já, né? Então tem, sei lá, eu viajei, então, aquilo que a gente falou, né, a gente vai viajando nas informações, mas eu acho que a distribuição é fundamental para evitar riscos, né? E tem uma oportunidade muito grande aí de aproximação com universidades, com outras instituições, que é essa pegada já outra que está dada, né? E que a gente tem que se apropriar.
A gente, na portaria, é porque a gente tirou essa parte, mas a gente citava, assim, existia tipo uma comissão, sabe? Um conselho. Mas a gente tirou, mas tinha a Codeplan, obviamente, que era uma parceira, sempre foi muito parceira da gente, porque o Lúcio Renault, o antigo presidente da Codeplan, ele tinha uma pegada com a economia criativa muito forte e com as políticas culturais, então, assim, a gente fez muitas coisas, o território criativo, essas pesquisas sobre economia criativa. Então, assim, o sistema de informações, na verdade, o Portal da Cultura foi desenvolvido lá dentro, o IUID, né, com o Alexandre e a equipe dele. Então, assim, a gente sempre foi muito parceiro, muito parceiro. Tanto é que a gente fez uma acordo de cooperação com ele. Então, tinha a Codeplan, tinha a UNB, o Observatório de Economia Criativa da UNB também, que inclusive desenvolveu a identidade visual do mapa, né, do nosso mapa nas nuvens, de acordo com as oficinas que a gente fez com os servidores da casa, inclusive. Então, assim, a gente tinha vários, com o IPEA, Fred Barbosa também sempre foi um grande parceiro da gente, até hoje, inclusive, a gente ficou amigo. Então, assim, tinha várias China, na época eu estava no IBGE, o próprio Le Germani, o Mink. Então, assim, a gente tinha vários. É aquela história, né, de não estar sozinho. Né? Então, assim, de ter com quem conversar, de ter com quem discutir, de ter com quem compartilhar as ideias para fazer a coisa se estruturar de forma leviana, que eu digo, em relação a ser possível, ser implementação. Essa que era a nossa preocupação, assim, que não seja uma coisa de outro mundo, entendeu? A Cici Montia, que a gente trouxe lá do México, quando eu entendi com ela, assim, a questão do ecossistema, eu falei, Cici, é isso. Aí ela só fez assim, ó, a gente tava almoçando, ela só fez assim, ó. Tipo assim, tipo, vai nesse caminho, entende? Então, assim, tem que ser implementável. Precisa ser implementável o sistema, né? O sistema de informações. Ser para ele não virar tem um termo, inclusive, que a galera da computação usa, do desenvolvimento usa, para ele não virar um bloco que morre de uma vez. Se um órgãozinho aqui morre, por exemplo, o mapa nas nuvens, se ele não for mais, de alguma forma, outras peças ali daquele quebra-cabeça podem suprir. Então, assim, o sistema, né, talvez um serviço seja migrado, enfim, fique obsoleto, talvez seja migrado para outra plataforma, ou sei lá o quê, mas o sistema em si não morre. Né? Isso é muito legal, assim. Por isso a ideia do ecossistema que eu peguei da Cici Montia, da fala dela e dos estudos dela. Ela é uma figura incrível, gente. Eu vou escrever o nome dela aqui. Ela é uma figura incrível lá do México, que vale a pena dar uma olhada no material dela, tá? Nas coisas dela. Já me perdi. Só vai lá, Isaac. colocar só uma questão, que a gente está nesse momento de articular a Lei Aldir Blanc, que está sendo, inclusive, um momento muito estratégico para alimentar os sistemas nacionais, estaduais e municipais de cultura, né? E aí eu queria saber quais foram as estratégias que vocês adotaram no Distrito Federal para integrar, saber quais foram as estratégias que vocês adotaram para integrar com as regiões administrativas aí no Distrito Federal. Que a gente está agora, nesse momento, passa por isso, né? Assim, de encontrar meios de fazer com que os municípios se integrem, né, a essas plataformas e ao sistema de informações. Sim. Então, a gente tinha um sonho dourado, obviamente, né? Que era que o sistema de informações e indicadores fosse descentralizado para as RAs. Mas é um sonho dourado, gente. Eles mal conseguem fazer a rotina de dia a dia lá deles. Eles não têm sistemas lá, entendeu? Nem a biblioteca em cada uma das regiões administrativas tem um sistema de gestão de acervo, por exemplo, entendeu? Então, você não sabe o que tem na biblioteca, enfim. A gente se preocupou mais em estruturar as bibliotecas nas regiões administrativas do que
convencer os administradores. Mas o que a gente fez? A gente se aproximou dos administradores, a gente fazia reunião com os administradores e com os gerentes de cultura de cada região administrativa mensal, com o secretário de cultura, o secretário e os subsecretários, porque eles tinham muito interesse que a gente fizesse algumas ações, né? Então, a gente começou a fazer editais específicos para eles, a gente começou a facilitar algumas coisas, assim, até mesmo de operacionalização. Então, tinha algumas coisas que a gente operacionalizava, mas a ideia era capacitá-los para que a gente pudesse descentralizar essa verba e eles pudessem fazer a mesma coisa com as informações, né? Mas era um sonho dourado, assim. Foi muito difícil. Algumas administrações conseguiram, outras não, né? Então, mas a gente mantinha mensalmente e também semanalmente a gente fazia algumas reuniões com temas específicos, sem o secretário, com alguns reuniões específicas. Então, assim, a gente tinha assim era um tripézinho, né? Que a gente tinha aproximação com os gestores públicos, né? De outras secretarias, com o governador, e também com a Câmara, né? Então, assim, tinha uma coisa forte de comunicação com ele. Tinha uma outra que era com os próprios servidores da casa e tinha um outro que era os servidores da casa estavam tudo junto. Tinha um outro que era com os administradores, gente de cultura e etc. E tinha um outro que era com a comunidade cultural, que era com a própria comunidade cultural. A parte mais forte com a comunidade cultural. Tanto é que a gente fez audiência pública em todas as regiões administrativas por conta do plano de cultura e da lei orgânica, foi a coleta de dados, né? Então, assim, difícil, mas eu acho que quanto mais a gente conseguir colocar, que era aquilo que eu falei no início, né? A gente sensibilizá-los para a importância, para a necessidade deles disponibilizarem os dados e colocarem os dados nas plataformas, assim, e fazer essa curva de aprendizagem de uma forma, né, bem tranquila, bem simples, sabe? E as plataformas também, quanto mais assim, a eles, porque tem gente que sequer tem internet em casa, né? Então, assim, quanto mais simples, melhor. Eu acho que é a grande estratégia. Uma é colocar a participação, assim, das pessoas e o outro é simplificar, sempre, né? Eu acho que seria isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, se você teria alguma outra pergunta para complementar, Isaac. Não, era isso mesmo. Eu achei muito interessante que casa muito com essa coisa de interoperabilidade, né? Sim. Mas era difícil, porque nessa época a gente pensava em sistema. Então, assim, tinha que ser um sistema nosso, desenvolvido por nós, para que eles adotassem, entendeu? Porque eles não tinham a menor chance de desenvolver. Então, aí por isso que virou que eu fico brincando que era sonho dourado, né? Porque seria muito bacana se a gente tivesse, assim, né? Um administrativo que a gente pudesse coletar os dados de todo mundo, né? Mas a gente tentou, por exemplo, os mapas culturais, a gente tentou com eles fizeram um trabalho bem interessante também de mapeamento, sabe? Eles eram um ponto focal nas RAs para que as pessoas pudessem ir lá para poder fazer o cadastro, porque a gente colocou nos editais a obrigatoriedade, né, quando não tinha o Portal da Cultura e o ID Cultura, antes disso, a gente colocou a obrigatoriedade nos editais de que as pessoas tinham que ser cadastradas no mapa, né? Então, por conta disso, assim, teve um corre, assim, 240% de crescimento nos cadastros por aí, sabe, 200 e lá vai, no cadastramento de agentes culturais no mapa. Então, assim, é claro, tem erro, você tem que corrigir, coisa e tal, né? Mas sabe, tem algumas estratégias assim que você faz em relação a algumas plataformas para coletar dado que serve, né? Tipo, as pessoas estão atrás de quê? Né? As pessoas estão atrás de viabilizar os seus projetos, né? E isso tem a ver com verba. A gente agregou a questão do mapa nas nuvens com o edital por conta disso, para ver se a gente conseguia mais dados lá. Agora, extrair do mapa, aí a gente precisava desenvolver outros serviços, né?
ideias que a gente tinha, assim, né, na época, assim, de desenvolvimento. Tinham muitas ideias legais, mas pouco tempo. E pouco recurso humano, principalmente. Tanto é que a gente teve que fazer a Codeplan para que a gente pudesse desenvolver uma parte deles, né? Algum de vocês Não, aqui nesse grupo não, né? tá no grupo que é o Ben, a gente tá com 2 desenvolvedores hoje. Ah, o bem, né? Mas É, não é servidor, não, né? Da casa? Efetivo? não, não foi para as áreas meio, não, foi só finalístico a chamada. Mas o Ben está muito empolgado agora, né? Porque deu uma reaquecida legal na rede por conta da lei, e os estados que estão decididos já usar o mapas, e está rolando agora um corre, porque sabia que sozinho ninguém ia conseguir dar conta, então está rolando um corre de melhorias conjuntas, pelo menos 4 estados estão. E pronto, a gente também, nesse cenário, a gente está um pouquinho bem, porque a gente já tem uma base boa já de cadastro. A gente está com mais de 35 mil agentes, então já tem muitos editais desde 2016, são todos pelo Mapas, então tem muito, mas como eu te falei, as pessoas não têm ainda o entendimento, e às vezes nem a habilidade mesmo de começar a analisar, né, de pegar mesmo, aquela ideia talvez de você ter no município sempre alguém especialista um pouquinho em pegar os dados, em poder refinar ou tratar ou montar painéis, qualquer coisa, que isso tenha talvez em cada coordenação também na secretaria, né? Não é para ser um local centralizado que a pessoa faz um estudo, não, você tem que ter autonomia para fazer as brincadeiras se você quiser com informação, porque também é muito processo de descobrir, né? Você não, às vezes o pessoal quer falar, eu quero um indicador tal. Cara, isso não existe, você tem que começar a fazer, ver qual é o problema e ir trabalhando até chegar nesse refino, a coisa não surge, assim, né? Eles querem resolver o problema, como todo mundo quer. Se fosse fácil, então não seria um problema, mas acho que é um pouquinho nessa pegada. Ó, gente, tá já meio dia, já hora do almoço. Se alguém quiser colocar mais alguma questão, né, fica aberto. Eu posso só colocar uma questãozinha aqui rápida, assim, se a gente pudesse, assim, iniciar, dar o primeiro passo, assim, eu comentei sobre isso lá na Codeplan, porque o governador atual, ele queria, tipo, interoperabilizar os sistemas todos, né, e primeiro, nem todas as secretarias têm sistema, começa daí. E o que tem não conversa. Então, assim, eles fizeram um decreto de cima para baixo, falando que todas as secretarias deveriam disponibilizar seus dados. Loucura. Eu falei, gente, olha, eu sugiro, na minha humilde opinião, que a gente faça um livro branco. Tem na Espanha, eles têm um projeto chamado Livro Branco, que você coloca ali as orientações para que as secretarias, enfim, não é bem, lá no caso não é a secretaria, mas a ideia era que a gente fizesse um livro, um manual de orientação de como disponibilizar os dados, de como você mapeia os seus dados, de como você identifica os seus dados, de como você liga os seus dados, de como você disponibiliza eles. Entende? Então, assim, na verdade, disponibiliza e liga. Né? Como você cria essa interoperabilidade. E com quais sistemas você vai querer? Então, assim, fazer um mapeamento de sistemas também. Porque, de repente, você não precisa, tipo, fazer interoperabilidade com os sistemas dos bombeiros. Mas com segurança pública, sim. Entende? Então, assim, necessariamente, eu acho até, eu participei de um negócio de gestão da Codeplan, que era de um sistema que a gente junta todos os dados e informações do DF, né? Que é o InfoDF. E lá a gente falava muito sobre isso, assim, a gente criava projetos, tipo, eu criei um projeto com a CAESB, a gente, junto com o turismo, então, assim, a gente criava projetos, sabe? Com os mapas de calor da segurança pública. Então, assim, tem coisas que vão ser interessantes, outras não. Mas o importante é como que a gente poderia, tipo, pensar num manual, entendeu? Para a Secretaria de Cultura, por exemplo, de como, para identificação dos dados produzidos, esse mapeamento dos dados, quais são os dados que a gente pode eliminar, né? E quais os dados que a gente deve criar para poder gerar os indicadores que a gente está querendo. Então, assim, porque às vezes a gente está produzindo o mesmo dado em vários lugares, entende? E aí a gente pode eliminar, porque está pedindo na ficha de inscrição do edital 1 e em outra ficha do patrimônio cultural, o mesmo dado, se o dado já foi dado uma vez, né? Então, assim, não precisa. Então, assim, isso pode estar, então, no ID Cultura, entende? Que ele pode estar lá todos os
sistematizado. Então, esse mapeamento, né, esses fluxos, que nem o André comentou mais cedo, da arquitetura, é fundamental a gente ter, né, mapeado e fazer esse fluxo. Então, assim, como que você disponibiliza seu dado? PDF, ele pode se tornar inteligível, não legível, né, pelos computadores, então ele precisa ser inteligível. Se você coloca em CSV, já melhora, em Excel já melhora, CSV já melhora, em RDF é o topo. Então, assim, como é que você cria as triplas, né, para que você possa, de repente, para editais, por exemplo, isso dá uma possibilidade gigantesca de você ter os dados sobre, sem o nome, sem identificar a pessoa, necessariamente, a não ser que seja um dado fechado, mas você pode identificar um agente cultural e ter todos os dados dele ligados por tripla. Então, fulano X, nascido tal ano, mora na região administrativa tal, acessou o edital X, contemplado com Y. Então, assim, você tem, de repente, e isso você pode ligar com outras triplas de outras pessoas. Então, isso vai virando uma rede de informação que você pode acessar por meio de um sistema de busca próprio ou não, entendeu? Que você pode trabalhar, e você pode trabalhar daí com narrativas abertas para busca. Isso que é o mais legal. Tipo assim, eu não tenho que ter um painel de visualização, eu posso perguntar qualquer coisa para aquele sistema que trabalha com RDF com triplas. Então, assim, qual foi o número de aprovados no edital de 1976? Ele me dá. Só por conta dessas triplas que estão ligadas, entende? Desses dados estruturados que estão ligados por meio de triplas do RDF. Então, assim, sugiro, assim, para quem não conhece o RDF, é um negócio muito legal. Então, assim, ele é básico para a interoperabilidade, assim como é básico a questão da ontologia, porque a gente precisa entender que, quando falo que fulano X acessou edital de fomento, eu tenho que saber o que é fomento, eu preciso saber o que é edital, eu preciso conceituar o que é fomento, e eu preciso conceituar o que é agente cultural. Né? Então, assim, tem essa questão da ontologia, né, e do que você usa, e aquilo é sinônimo de quê, que é fundamental, senão começa a gerar indicadores enviesados. Gente, são muitas coisas. Não, acho que você deu uma clareza legal para o início do desafio, né? Como você colocou, a gente não tem ainda a gente não sabe quais são as informações que a gente produz, né? Que aí tipo, né? Como é que você fala qualquer trabalho de informação quando você sabe o que é que você tem, né? Logicamente, porque cada setor tem seus programas, tem os seus projetos, mas não tem esse pacto de, gente, tudo que a gente gera, cria esse documento falando o que é informação, quais são, qual é a periodicidade de atualização, de onde vem, parará, 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 e isso está num local onde todo mundo consegue acessar, né? Né? Simplesmente isso, não é uma atividade complexa, né, de fazer, mas é uma atividade que é a base para tudo que a gente vai colocar daqui para frente. E outra que a gente colocou é a ontologia, a gente consegue falar o mesmo vocabulário, né? Entender que o que eu falo aqui é a mesma coisa que você está falando aí da outra ponta. Duas coisas básicas que a gente não tem bem construído nem instituído, né? A gente até colocou como uma dinâmica nossa de fazer esse catálogo, mas era uma coisa mais despretensiosa. E eu acho que você reforça que não é para ser despretensioso, é para ser uma questão da política. Profunda, com parâmetros bem definidos, que aquilo é uma regra que todo mundo tem que seguir. Né? E, gente, uma coisa que é muito importante fazer, pesquisar o que acontece nos outros estados, sabe? Pesquisar o trabalho que a Claudinelli fez, sabe, é importante, porque ela também criou alguns vocabulários lá, assim, também com estudos. Então, São Paulo, né? Então, assim, estudar o MINC também estruturou algumas coisas. A própria antologia que a gente participou, né, André? Eu acho que foi disponibilizado, eu acho, lá na plataforma do MINC. Agora tá muito legal. Agora não, a gente consegue, né? Mas, eles juntaram 4 ou 5 bases de ontologia e estavam fazendo essa análise por conta da lei, porque entende, claro, que agora na lei é um momento muito bom, já que vai vir informação, e se você não estiver muito amarrado, vai perder informação, simplesmente. Vai chegar e não vai poder usar. Exato. Então, assim, é muito importante que vocês pesquisem para que depois, por exemplo, o que é fomento num estado tem que ser fomento no outro. Então, eu lembro que a gente trocou uma palavra no mapa culturais, você lembra, André, que foi o maior rebu na época.
Primeiro porque a gente tirou o edital, porque a gente não quis dar essa função para o mapa nas nuvens, a gente quis dar só a função de mapeamento mesmo. Então, a gente retirou, porque a gente entendeu que o sistema era maior, o sistema de informações e indicadores culturais era maior do que o próprio mapa. Aí a gente entendeu isso, tiramos os sistemas digitais. Mas teve um dos ícones que era espaços culturais. Não tem espaços culturais no mapa, André? Tem, entidade é espaço, sim. Pois é, a gente colocou equipamentos. Né? E assim, ainda assim, eu fiz uma pós em arquitetura e urbanismo, né? Eu estou trabalhando numa área de urbanismo agora, de planejamento urbano, e com a pauta de cultura. E ainda assim, eu fiz uma pós nessa área de áreas de interesse cultural, e ainda assim tem briga ainda sobre o que é um espaço cultural, que é um espaço edificado, o que é um espaço público, o que é né, o que é um equipamento, tanto é que não usam, na saúde, por exemplo, não usam equipamento cultural como a gente usa aqui no DF. Né? Então, assim, existem essas questões de termos, né, de terminologia que é importante a gente estar atento. Né? A gente trocou, porque aqui no DF, falar de espaços culturais, principalmente quem pautou muito isso foi o pessoal do patrimônio, que são pessoas, que são arquitetos, urbanistas, né? Então, eles pautaram a gente, tipo, espaços culturais é uma coisa... enfim, ele falou assim, um banco, então, pode ser um espaço cultural. Eu falei, olha, se tiver uma programação cultural naquele banco, ele pode ser, sim, um espaço cultural, por que não? Né? Inclusive, hoje... em cima do pau, falando, ele vira um equipamento cultural. Inclusive, hoje vai estar sendo provavelmente decidido, né, na reunião com o Ministério do Turismo, o que é espaço cultural para a Leal de Blanc. Sim. É muito importante que a gente traga referências de todos os tipos, de todos os lugares. Tá? Gente, diz, Isaac. Só para considerar o contexto também, né? Por exemplo, na Leal de Blanc é imprescindível que um espaço cultural seja considerado aquele que promove cultura popular, né? Então é isso mesmo. Não pois sei, isso vai ser debatido. Eu não tenho esse entendimento também, assim tão claro, mas eu acho que eu também não tenho esse entendimento, não. Eu acho que é mais amplo. Mas se for assim, ele tem que especificar. Entende? Tem que estar entendível, assim, gente. E, claro, vai ter as exceções, assim, como tudo. Se a gente for falar de, né, até ferro e fogo aí vai ser muito difícil. Se achar uma régua que se divida muito bem. Né? Mas é o que vai ser o desafio que a gente vai lançar, e eu acho que é uma oportunidade muito boa para revisitar a questão da ontologia, assim, é fundamental mesmo. E assim, muita gente reclama, pelo menos em relação ao mapa cultural, principalmente o pessoal da cadeia de apoio à cultura, cadeia de apoio, quando eu falo, é iluminador, pessoal da técnica, né? E vocês não têm representatividade nenhuma no mapa, não tem nenhuma categorização específica disso, né? E outra coisa que é muito legal, Lívia, que está acontecendo agora, que é essa interligação com o pessoal da assistência social. Sim. Muitos dados social vão ser incorporados pela cultura e eu acho que eles vão entrar de vez como dados para pensar a política de fomento. E você pensar talvez algumas cotas ou alguns editais para públicos específicos, né? Que tinha sempre esse desejo, mas nunca era tão bem estruturado como vai ser a partir de então, quando a gente começar a fazer esses perfis todos, com cruzamento de informação com data prévia, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê. Muito massa, muito massa. Eu só lembrei uma coisa aqui que a Lilian perguntou. Ai, meu Deus, eu já perdi de novo, mas qualquer coisa eu te escrevo e você manda para ela. De boa, tranquilo. Sobre os sistemas. Gente, vendam o que eu digo assim, né? Tipo, promovam para os gestores públicos, os outros sistemas, outros serviços, para que os dados da cultura estejam nesses sistemas. Não necessariamente, Lilian, vai ser aquela história de ele colocou lá não tinha o próprio, colocou na plataforma da transparência, porque sabia que aquilo ali era garantido ficar. A nossa aqui parece que vai estar caindo por água abaixo. Quer dizer, estou falando aqui, mas posso estar falando uma bobagem. Mas teve um murmurinho. Então, assim, na verdade, por exemplo, tem uma plataforma aqui, que é da SEDU, que é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. Eles têm uma plataforma gigantesca, maravilhosa, cheia de layers, cheia de sabe? Cara, é fantástico. E a gente estava querendo botar os dados da cultura quando a gente estava lá, a gente chegou a conversar com eles para que eles chupassem os dados do Mapas Culturais, do Mapa nas Nuvens, para lá.
Assim como os dados, alguns dados de fomento para transparência, assim como os dados, então assim, vendam os dados, os pacotes, com vocês para secretarias específicas, isso também garante também a sobrevivência. Né? Por exemplo, no InfoDF tem os dados da internacionalização da cultura daqui, porque a gente tinha o Conexão Cultura DF, que foi um programa que a gente criou, de internacionalização, que a gente criou lá no MINC, e aí, quando a gente veio para o DF, a gente trouxe, né, a gente customizou esse programa de internacionalização para o DF, e foi um sucesso, assim, a gente teve uma saída e uma representatividade do DF em outros países gigante, assim, gigante porque a gente não tinha antes, né? Então, foi fundamental. E a gente criou, então, esse mapa da internacionalização, que hoje está no InfoDF. Não está sendo alimentado, mas, assim, a qualquer momento, a Codeplan, o InfoDF, o governo, o DF, pode cobrar a Secretaria de Cultura que disponibilize os dados, entende? Então, é só isso também que eu tinha para falar, para complementar para a Lilian, tipo... Ok, se você não tiver os seus dados num sistema próprio, mas que você coloque em vários sistemas, ele tem uma vida um pouco mais longa. A gente tem um exemplo muito claro agora, o IPES, que é nosso Instituto de Pesquisa do Estado, lá eles têm um desses mapas temáticos dele, tem um de museus ou qualquer coisa do gênero, né? É um mapa cartográfico de, sei lá, 6, 7 anos atrás. A gente tem um mapa cultural que consegue dar essa informação bem melhor e não tem esse link com ele só, cara. Né? Atualiza aí, meu irmão. Olha aqui, muito legal. Então, é fundamental essa função de uma pessoa que vai circulando nesses ambientes e vai promovendo isso, o pessoal da aproximação. É meio uma relações públicas dos dados da cultura. É um caminho alternativo de fortalecer a política da secretaria, né? Que às vezes é essa luta. Lívia, te agradeço gigantemente, enormemente. Se surgir qualquer dúvida, qualquer coisa, depois a gente pode manter ou passar para a Lívia, conversar depois, né? Eu acho que é um papo que pode depois ser expandido, mas ela colocou questões que eu acho que são fundamentais para a clareza dessa pegada dos indicadores dentro desse grupo. E pronto, bom almoço, se alguém quiser dar um olho. Obrigada, Lívia, espero que você volte outra vez para conversar mais com a gente. Podemos, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais sobre as metas da cultura, sobre os indicadores que a gente pensou, a gente pode... Eu tenho um material até que a gente estava desenvolvendo, que não foi publicado, mas eu ainda tenho, eu posso mostrar para vocês, sem o menor problema, tá? Como que foi... Gente, foi desesperador, eram muitos indicadores, a gente acabou criando, né, a gente não chegou a criar de fato, mas assim, o estudo estava complexo. Tá? Mas a gente pode fazer, não é problema, super top. E eu acho que você tem Claudinelli, acho que você conhece Lilian também, né? Claudinelli. Conheço, pouco, ela foi minha professora no curso do Itaú só. Pronto, um convitezinho para te marcar o passo. A gente pode marcar com ela. Olha isso, gostei. Pois, gente, beijo pra vocês. Bom almoço. Beijo, gente. Obrigada, viu? Boa tarde. Até mais. Boa tarde, tchau. Tchau, tchau.